Olá, pessoal, bom dia. Estamos esperando a psicóloga que vem conversar com a gente, a Camila. Já enviei o convite para ela. Estamos iniciando aqui meio-dia em ponto, tá bom? Já já a gente começa. Só um instantinho. Bom dia a todos. Bom dia para mim, que ainda não almocei. Já enviei aqui o convite para a psicóloga que vai bater esse papo com a gente hoje. Ela já está chegando. Pronto, ela já está aqui. Oi, Olá, bom dia, Mi. bom dia. Nesse instante eu falei bom dia porque acredito que ainda não almoçamos, nem eu nem você, né? Não, deixa eu ver um filtro aqui, menina, porque ninguém é obrigado a abrir e ver a gente assim. Não, vai, meu Deus, Ai, não, não. Olha, as financeiras estão ruins, viu? Deixa eu ver, esse aqui, tá bom. Esse aqui tá legal. gente, sejam todos muito bem-vindos aqui. Essa, na verdade, é uma live pioneira aqui do nosso perfil da Nobre. Primeira live, a Camila está aqui estreando junto com a gente, para a gente tratar desse tema tão especial. Vou fazer aqui uma apresentaçãozinha rápida aqui da nossa parte da Nobre, e depois falar um pouco do que a gente vai conversar hoje. E aí vou passar a bola para a Camila, tá? Pessoal, eu sou Michele, eu sou responsável aqui pelo marketing da empresa. Hoje a gente vai tratar sobre o autismo, um assunto assim que para a gente hoje é muito relevante e representativo, principalmente porque quem tem acompanhado aí o nosso perfil viu que nós fizemos o lançamento da nossa turminha, recentíssimo aqui no mês passado, e um deles, que é o Nael, ele é autista. Inclusive, de antemão, já digo que a Camila, que nos ajudou muito a traçar personalidade, características, e que está nos ajudando nesse trabalho com relação ao Nael. E assim, gente, muito legal que desde, assim, que é uma coisa muito recente o lançamento, e desde que houve, eu já recebi várias perguntas, várias dúvidas, até de pessoal perguntando se já tinha material com relação a ele, e vai ter, certo? À medida que as coisas forem ficando prontas, materiais, enfim, tudo que a gente for lançando, eu vou estar colocando aqui para informar, enfim, para a educação de todo mundo, tá bom? E agora eu gostaria, por gentileza, que a Camila se apresentasse, falasse um pouquinho para a gente nesse nosso bate-papo. Fique à vontade, Camila. Obrigada, Michele. Muito legal fazer parte, né, desse momento da Nobre. Acho que a gente já pode refletir, né, sobre essa representatividade que precisa existir. Mas para quem não me conhece, eu me chamo Camila, sou psicóloga, trabalho com transtornos do neurodesenvolvimento, estou agora terminando a minha formação em neuropsicologia, já sou especialista em neuropsicologia. E sou fundadora aqui do Espaço Transforma Infância, que a gente é clínica, e também temos um espaço de desenvolvimento infantil. E aí a gente conversou, né, eu e a minha, intermediada aí pela Manu, que é a minha sócia, e a Michelle veio com essa ideia, né, de trazer um personagem com TEA, e achei muito cuidadoso da parte dela de procurar uma profissional, né, para traçar esses traços, características da personalidade, mas também para utilizar o meio, né, de comunicação da Nobre, porque a gente sabe que o Instagram é um alto-falante, para divulgar informações pertinentes e seguras sobre o autismo. A gente tem um excesso de informações e aí a gente tem que fazer um filtro, né? Mas fiquei super feliz com o convite de antemão, porque isso é muitíssimo importante, né? As mães das crianças com autismo se sentem muito representadas. As crianças autistas precisam dessa representatividade para um componente super importante que a gente fala muito na psicologia, que são os processos de identificação. Então é muito bom, né? Quando a gente encontra alguém,
por exemplo, que gosta da mesma coisa que a gente cria, né, ali quase que um senso de coletivismo. E você poder ver um personagem com características, com dificuldades, como as suas, isso é muito importante para a infância. Com certeza. Na realidade, gente, hoje é um bate-papo mais informal, porém com muita informação, obviamente. E a gente vai tratar, assim, a gente conversou e nós resolvemos tratar hoje mais de questões diagnósticas, como, por exemplo, alguns sinais de alerta, principais características. Nessas características também vamos falar um pouquinho especificamente do nosso NAEL, certo? Então, assim, é mais informativo. E aí, Camila, também se você puder trazer um pouco desses dados técnicos, por exemplo, porque assim, a gente sabe que o número de crianças hoje que tem o TEA está realmente aumentando. Por isso a Isso. importância também do tema, né? Isso. A prevalência hoje do TEA, né, segundo o CDC, que é um órgão, é de 1 para cada 44 crianças, né? Então a gente tem aí essas discussões sobre os excessos diagnósticos, que na verdade não são excessos diagnósticos. O que é que acontece? A gente tem de fato uma prevalência maior, mas a gente tem um movimento de que nós estamos nos especializando, né, nós da saúde, cada vez mais em um olhar mais atento para o desenvolvimento. Então, muitas das crianças não foram diagnosticadas na vida ali, né, nesse período da infância, foram diagnosticadas na vida adulta por conta de uma dificuldade de fechar um diagnóstico. Então, como hoje a gente já conhece, já estuda muito sobre o autismo, né? Os neuropediatras estão muito engajados, psiquiatras e outras especialidades. Então, os sinais de alerta para a gente ficam muito claros e a gente já começa a fazer essa identificação muito cedo. Então, tem famílias que chegam no consultório, né, e acabam trazendo falas como assim, em uma sessão ele já viu meu filho e já fechou o diagnóstico, né? E sim, isso é super possível. A gente consegue fazer isso por esse parâmetro, né? Que a gente tem daquilo que é esperado ou não para o desenvolvimento infantil e por conhecer as características do TEA. Então, para você, né, as mães que estão aqui nos ouvindo, para fazer o fechamento do diagnóstico do autismo, não é necessário nenhum exame complementar, por exemplo. Isso causa uma angústia, né? Porque todas as outras questões, às vezes que a gente tem, faz um exame, vê uma coisa, mas o diagnóstico do autismo ele é totalmente clínico. A gente tem algumas escalas, alguns instrumentos de rastreio, mas ele é completamente clínico. Então, o médico ele faz essa avaliação, né? E junto com a equipe multiprofissional, ele faz o fechamento desse diagnóstico. Então, por isso que hoje há muito essa fala de um excesso de diagnósticos, mas não. É porque a gente hoje consegue rastrear e essas crianças serem diagnosticadas e tratadas. E a importância do diagnóstico é feita por isso, né? Para que eles tenham acesso a um tratamento de forma mais precoce, que isso também modifica o prognóstico. Então, se eu tenho uma criança que né, de forma muito precoce é identificada, é estimulada, ela vai ter um prognóstico melhor do que uma criança, por exemplo, que tem um diagnóstico mais tardio. Com certeza. Camila, mais ou menos com quantos anos você acha que a criança já pode apresentar ou dar esses sinais de alerta? Pronto, Mi. Com os 2 anos, né, a gente já tem hoje em consultório crianças que já trazem sinais de alertas. Então, o que é que a gente precisa ficar atento, né? Quais são os critérios diagnósticos que a gente observa para o autismo? Primeiro, uma dificuldade na comunicação social e na interação social. Então, são crianças que vão aí apresentar uma dificuldade na comunicação e não necessariamente isso quer dizer fala. Apesar de que hoje, né, o maior fato que faz com que as crianças cheguem ao consultório é o atraso de fala. Então, se a gente tem uma criança que atrasa a fala, ela já chega muito rapidamente no consultório e é um fato, né, inegável que pode não ser autismo, mas é o que traz a criança para o consultório. A gente tem um padrão restrito de comportamento, então crianças que apresentam uma rigidez comportamental muito grande, de
se manter sempre nos mesmos percursos, de apresentar um comportamento mais metódico, de ter dificuldade para lidar com o novo. Então, a gente pode observar algumas características como uma desorganização da criança pelo fato de ela ter que mudar de atividade, uma desorganização da criança pelo fato de uma entrada de uma pessoa nova no ambiente em que ela está. Então, tudo isso fala de uma rigidez comportamental, de uma dificuldade de se adaptar a novos contextos, de mudar aquilo que foi planejado. Então, os dois principais critérios diagnósticos do autismo é uma dificuldade na comunicação e na interação social, né, nessa reciprocidade emocional, e um padrão de comportamento mais restrito, né? Os interesses são mais restritos, tem essa rigidez comportamental, então a gente já vai observando esses sinais logo que o paciente chega. Inclusive, essa questão se encaixa bastante em algumas características que o Nael tem, né? Exatamente. O Nael, a gente pode até falar, né, sobre as características dele que já vão trazer aí para os ouvintes algumas noções, né, daquilo que pode se apresentar. Uma coisa muito importante que a gente precisa dizer é que o autismo é muito heterogêneo. Então, ele se manifesta de múltiplas formas, por isso que é chamado de espectro, né? Porque a gente vai ter níveis de suporte, então crianças que precisam de maior suporte, crianças que precisam de menos suporte, e ele vai se apresentar de diversas formas. Então, por exemplo, o Nael adora trens e vê objetos girando, né? Isso a gente poderia, é uma característica das crianças com TEA, são os hiperfocos, que podem ser diversos. Então, existem crianças que adoram ver objetos girando, como é o caso do Nael, e tem um hiperfoco em determinados assuntos, e aí elas buscam, né, informações sobre aqueles assuntos a ponto de esgotar mesmo eles. É o seu principal ponto de interesse. O caso do Nael são os trens. A gente também tem esse movimento, né, de observar coisas girando, de girar coisas nas mãos, que são os chamados STEAMs, ou os movimentos estereotipados, em que as crianças elas precisam realizar esses movimentos para que elas se regulem, né? Em alguns momentos, a gente tem alguns de maneira mais sutil, né? Mas se pudesse fazer uma comparação, por exemplo, tem pessoas que a gente chama de mania, né? De ficar mordendo caneta, de balançar a perna. Mas tudo isso são movimentos que trazem regulação. A diferença é que a gente, às vezes, não despende muito tempo fazendo isso ou consegue se regular de outras formas. Os movimentos estereotipados, né, as estereotipias, elas acontecem porque a criança precisa, mais vezes, se regular por conta dos estímulos, né, dos ambientes que podem ocasionar uma desorganização. E aí eu também já trago uma outra característica do Nael, que é depois a gente lê a coisinha da Sara. Uma outra característica do Nael, que é a que ele coloca do ruído, né? Ele fala, olha, eu gosto de fazer amigos, mas existem momentos que eu preciso me afastar um pouco. E aí isso ocorre pelo processamento sensorial. Mais de 70% das crianças que possuem autismo, elas possuem alguma desordem no processamento sensorial, que são algumas alterações que podem fazer com que elas procurem mais estímulos ou procurem menos. Antigamente, né, tinha muito aquela imagem de que o autista era aquela pessoa que não gostava de barulho, que botava as mãozinhas no ouvido. Então, algumas coisas de senso comum que a gente vê. Meu filho anda na ponta do pé, é autismo. Não, existem diversas questões que fazem com que as crianças andem na ponta do pé, que não é TEA. Meu filho, na hora do parabéns, bota a mão no ouvido ou com barulhos mais altos. Existem crianças que possuem transtornos de processamento sensorial, mas que não são autistas. Mas esses sintomas ficaram, né, ali muito característicos do autismo, né? Mas o Nael, ele já é um personagem, né, que ele não gosta muito, ele não tem um perfil de buscar muitos estímulos. Então, ele precisa de um tempo, ele
para se organizar e voltar a interagir. Existem outras crianças que já precisam de muito estímulo. Então, são crianças muito exploradoras, que estão sempre pegando tudo muito rapidamente, se movendo muito. Então, tem essa diferença, né, de características por ser bastante heterogênea. Deixa eu ler aqui a pergunta da Sara, senão vai subir. A importância de um neuropediatra junto à equipe multidisciplinar. Também temos que ter cuidado para não se dar um diagnóstico movido a senso comum. Exatamente, Sara. Porque, como ele é muito heterogêneo, né? A gente pode acabar ali pelo senso comum, que era isso que eu acabei de dizer, né? Ah, bota a mão no ouvido é autismo. Anda na ponta do pé é autismo. Tem atraso de fala é autismo. E não é. A gente sabe que existem outras condições que podem ocasionar um transtorno, um atraso de linguagem, né? Como a falta de estimulação, um transtorno específico de linguagem, de comunicação. Então, existem outras condições. Sempre você precisa ter um neuropediatra. E um bom neuropediatra nunca trabalha só. Ele sempre escuta a TO que avalia, o fono, o psicólogo, trabalha com uma estimulação antes de fechar algum tipo de diagnóstico quando as crianças são muito novinhas ou quando a gente fica ali em dúvida, porque tem pacientes que chegam com características muito demarcadas, mas existem outros pacientes, né, com nível de suporte menor que pedem uma maior atenção, um olhar, né, mais específico, porque você fica, será que é, será que não? Então, a equipe toda é mais fácil ter esse olhar. Outra característica legal para a gente falar do Nael é essa questão de ter um pouco de dificuldade de demonstrar os sentimentos. Isso não Sim, significa dizer que ele não os tenha, isso né? mesmo. Exatamente, Mi. Que era um outro mito muito comum quando a gente falava de autismo, né? Que as pessoas diziam, né? Eram até, eu ainda na graduação ouvia e achava bastante cruel, que as pessoas falavam, a criança autista não tem sentimentos, não consegue, né, por conta dessa reciprocidade emocional, desenvolver laços. E a gente já sabe que tudo isso é extremamente errôneo, né? Um mito. Ele sente, como o Nael coloca, né? Eles sentem sim. A dificuldade está em você externalizar esse sentimento pelo perfil, né? De introversão, de volta para si mesmo. Então, quando é necessário, né? Essa externalização do sentimento, há uma dificuldade. Mas isso não quer dizer que as crianças autistas não tenham sentimento, pelo contrário. Isso é completamente errôneo. É uma dificuldade na externalização. Que aí, se a gente for observar, existem tantas outras pessoas que também não estão dentro do espectro, mas que possuem dificuldades, né? Em relação a externalizar o que sentem, a nomear, a entender um pouquinho do entendimento do que o outro sente. A gente vê hoje muitas crianças com dificuldade na cognição social, que é a capacidade de interpretar o que o outro está sentindo, qual é a hora de eu trocar de turno. Então, por exemplo, se eu estivesse aqui na live, todo o tempo eu estivesse aqui olhando o meu relógio, né? Eu falando e olhando. O que é que vocês da live iam sentir sem eu falar nada? A Camila tá apressada, a Camila quer ir embora, ela tem um outro compromisso. Isso é uma capacidade, essa é a nossa cognição social, que faz com que a gente interprete os comportamentos não verbais do outro. E a pessoa com autismo, ela vai ter essa dificuldade. Pode ser que eu fizesse isso várias vezes e ele continuasse falando por horas, o Nael, se o Nael me encontrasse, do hiperfoco dele, que é trem. Sem compreender que eu estava precisando sair do assunto sem necessariamente dizer, Nael, então, vou precisar ir embora. Então, esses sinais mais sensíveis da interação social, eles possuem uma dificuldade. A gente recebeu também uma perguntinha aqui, logo acima, pedindo para você falar um pouco da prevalência, se há uma prevalência entre meninos e meninas, e por qual motivo. Pronto, na verdade, o menino, né, ele já é um grupo de risco. Você ser menino já é um grupo de risco para todos os transtornos mentais. São pouquíssimos os que acontecem, que a prevalência é maior em mulheres do que em homens.
E aí, não diferente é o autismo, né? Por isso que existem algumas associações, né, que o nome é azul, por conta de que isso era bem atrelado, né, à característica do menino. A maior prevalência de acontecer em meninos ainda não é tão claro para a gente, assim como as causas, né? O que a gente vê hoje é que prioritariamente são causas genéticas. É, a gente não tem com muita clareza como a maioria dos transtornos mentais, por que que surge, como que se dá. A gente já vê muitas crianças que possuem autismo com alterações genéticas, mas existem até alguns estudos que mostram que nem é alterações ali no mesmo gênio, na mesma categoria, que são alterações tão diversas que a gente não consegue fazer um agrupamento de dizer assim, não, todo mundo que tem uma alteração nesse gene tem TEA. Não, Para uniformizar, né? Digamos para assim. uniformizar. Não, a gente não consegue ainda fazer isso. O que a gente consegue é ver que existem alterações para assim, a grande maioria das crianças autistas que chegam a fazer exames genéticos, né? Que ainda tem essa dificuldade, elas possuem alterações, mas não são todas uniformes. Mas os meninos, eles possuem um risco maior para todos os tipos de transtornos mentais. São raras as exceções que as meninas estão na frente. E aí, eu não diria o autismo, mas assim, para os transtornos mentais, eu consigo ver algumas questões culturais mesmo, né? De que hoje o homem pode falar mais, hoje o homem tem mais acesso à terapia, mas culturalmente a gente tem aquela imagem, né, do homem que nasceu para trabalhar, ser o provedor, que não tem tempo para falar dos sentimentos. Eu não diria que isso é a causa de nenhuma forma do TEA, né? Como eu disse para vocês, a gente não tem essas informações. Mas o risco para os outros transtornos, eu acredito que se deve muito a isso. Com certeza. É como você disse mesmo. Não existe, quer dizer, é muito heterogêneo, de fato. Desde o diagnóstico, desde os sintomas, digamos assim, até essa questão, assim, da alteração genética ou qualquer coisa desse tipo, né? Exatamente. A Bloom pediu para falar um pouco sobre as diferenças do mutismo seletivo e do autismo, né? O mutismo seletivo, muito bom, porque ele é muito confundido, né? Uma condição em que a criança, ela não verbaliza, né? Aqui no Transforma a gente acaba recebendo muitos casos aqui na clínica de mutismo seletivo para fazer esse diagnóstico diferencial. É, Rubens disse que o filho também tem alterações genéticas. Isso, Rubens, geralmente sempre elas são acompanhadas. Tá, e aí voltando para a gente falar um pouquinho, né, do mutismo seletivo, a gente tem que fazer esse diagnóstico diferencial, porque uma criança com mutismo seletivo, ela não vai ter prejuízos na interação social. Então, ela tem um prejuízo devido à falta de comunicação, mas avançando isso, ela consegue se socializar, ela consegue interagir, ela não tem um padrão repetitivo de comportamento. Então, a principal característica que diferencia esses diagnósticos é o padrão restritivo de comportamento. Porque vamos pensar, se eu tenho uma criança com autismo seletivo, né, que vai para a escola, e aí a escola é um ambiente em que ela não fala, porque algumas crianças falam em casa e não falam na escola, outras crianças falam na escola e não falam em casa. Mas vamos imaginar que ela não fale na escola. Ela vai ter um prejuízo social, né? Porque as crianças vão parar de interagir. Então, as crianças fazem ali algumas tentativas, ela não corresponde, ou corresponde com a linguagem não verbal. Eu vejo que isso é mais comum, mas cada caso é um caso. E aí ela tem um prejuízo porque ela não interage, mas ela deseja. Quando ela chega em casa, a gente não vê nenhum tipo de prejuízo, ela consegue fazer pedidos, ela consegue alternar nos ambientes, ela não tem um padrão restritivo de comportamento. Isso já é um mutismo seletivo. O autismo é diferente. O autismo, a criança até, ela vai apresentar um padrão de restrição, né, bem maior. E o prejuízo dela não vai ser porque ela tem uma dificuldade na fala ou uma ansiedade, vai ser porque ela não consegue executar, às vezes, a coordenação motora do ato de falar.
Então, existem, né, algumas diferenças que vão trazendo essas possibilidades para a gente pensar o diagnóstico, mas são duas condições que precisam ser tratadas, né? O mutismo seletivo tem uma base de ansiedade muito significativa e a gente às vezes precisa ver qual é o tipo de ansiedade, se é uma fobia social ali instalada, mas a gente precisa observar bastante e tratar, independente da condição que seja. Camila, para a gente finalizar, daqui a pouquinho, quer dizer, já já, daqui a alguns minutos está chegando o fim do nosso bate-papo, você pudesse falar um pouco realmente da questão do tratamento, do acompanhamento, quais são algumas técnicas que você julga mais importantes no Perfeito, seu Mi. pessoal? O tratamento é feito com equipe multi, né? E aí a gente precisa de ver assim, né, qual é o plano terapêutico daquela criança, porque ele vai se modificando. Tem muitos profissionais que contribuem de forma assim extremamente relevante. Então a gente vai ter terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, psicólogo, o acompanhante terapêutico, o musicoterapeuta, o fisioterapeuta. Todas essas são especialidades que atuam diretamente, né, no autismo, no plano de tratamento, o neuropediatra, o psiquiatra da infância e da adolescência, tá? A gente tem uma equipe enorme. Em relação a técnicas, a gente tem algumas abordagens que manejam esses comportamentos, como o ABA, o Floor Time, e prioritariamente, né, algo que é consenso. Existem muitas divergências no campo do autismo, mas algo que é consenso entre todas as abordagens e métodos de trabalho é a necessidade da criação de um vínculo com a criança, para que ela tenha motivação para se manter, né, nas terapias, porque não é fácil, é uma rotina extremamente extensa. Eu sempre brinco que eles têm uma agenda de executivo, porque são muitas terapias, são muitas horas de estimulação, e eles precisam estar ali, né, todo o tempo em contato com aquilo que eles possuem dificuldade. Então, imagina que você diz assim, mas terapia para o autismo é muito bom, eles vão lá e brinca, e só fazem isso, só fazem aquilo. Mas e essa é a principal dificuldade deles, brincar, olhar nos olhos, interagir, né? Conseguir se manter ali num diálogo de trocas, falar sobre interesses que eles não possuem. Então, se você imaginar uma criança, né, com uma rotina de 10 horas de terapia por semana, isso é muita coisa. Então, o que é um consenso entre os terapeutas é a necessidade da criação de um vínculo, né? E aí coisas muito simples vão ajudar nessa formação de vínculo. A coisa que a gente mais faz é um movimento, né, do brincar livre. E aí, trazendo aqui, né, puxando sardinha para Nobre, o ato de desenhar, o ato de pintar, ele é universal, né? Assim, aqui no consultório eu tenho vários brinquedos, mas o que fica do início ao fim, do que não falta nunca, são os lápis de cores, são os giz de cera, né? Através do desenho, nós temos técnicas, inclusive, para analisar os desenhos que as crianças produzem, para analisar as cores que elas usam, o que é que aquilo traz sobre a personalidade, né? O que é que aquilo traz sobre o estilo de trabalho. E são técnicas imprescindíveis, né? Primeiro, a formação do vínculo. Segundo, você tem um ambiente todo preparado para essa criança, com todos esses instrumentos, porque a gente vai conseguindo fazer essas estimulações. Então, basicamente, é essa a equipe. Existem diversas técnicas que a gente faz o tratamento, mas se eu pudesse, né, selecionar um aqui para quem trabalha, para os pais, é o vínculo, é a relação terapêutica que a gente estabelece com as crianças para que elas se mantenham motivadas para continuar na terapia, porque não é fácil. Eu acredito de verdade. Camila, muito obrigada. Tivemos aí 30 minutinhos de bate-papo. Vamos fazer mais, se Deus quiser. Vamos fazer mais Hoje sim. foi assim um geralzão. A gente pode fazer com temas, com tópicos mais específicos, que o pessoal também Isso, fica à e vontade, né? desenvolvendo, verdade. Para Boa tirar ideia. dúvidas, enfim, tudo é válido, todo conhecimento, principalmente acerca desse tema, que é muita informação, e é como você disse, tem que filtrar. Porque acaba que nem tudo é 100% certo, enfim.
Fica aquela Exatamente. assimetria de informações, né? Digamos assim. Isso. E é um mercado, né? Tem muita gente querendo vender muita coisa para as crianças e a gente precisa ter um filtro daquilo, do que é que funciona, do que não funciona, quais são as técnicas baseadas em evidências, quais não são baseadas em evidências, porque é uma vida, os pais fazem um investimento muito elevado, né, no tratamento, então precisa ter um retorno. No mais, me quero parabenizar a Nobre pela iniciativa. Isso é extremamente importante, muito, muito, muito relevante, né, para as crianças, para elas se olharem, se identificarem, saber que existem outras crianças, né, com elas. É muito gostoso, assim, quando a gente pega, né, não tem movimento ali no consultório que a gente vai comunicar para o paciente que ele tem autismo, né? Porque as crianças elas são tratadas e muitas vezes elas não sabem por que que vêm para terapia ou não conseguiram ainda nomear. E quando elas chegam no nível de tratamento que a gente, junto com a família, decide contar para elas, né, sobre o diagnóstico, é muito bom ter um material que a gente consiga dizer assim, né, usar. Então a gente tem alguns livros terapêuticos que a gente vai ler com ela e folheia. E aí, antes de chegar no final, ela consegue dizer assim: olha, eu pareço com essa pessoa. Tia Camila, o que é que essa pessoa tem? Porque eu sou igual. Aí no final a gente já faz um fechamento, a gente dá nome. E a gente gosta tanto de se adjetivar, né? De se nomear, de conseguir dizer assim, ah, eu sou mais assim, então eu me percebo mais assado e eu vou melhorando as minhas questões. Que quando a gente tem um material desse, né? Numa caixinha de lápis de cor, que a gente tem lá um livro terapêutico, e a criança diz, nossa, eu pareço com o Nael. Eu gosto de trem também. Eu também tenho dificuldade, tia Camila, de dizer para as pessoas o que eu sinto. Não consigo muito fazer isso. E aí você poder fazer uma intervenção do tipo, eu entendo. O Nael, ele tem autismo. Você sabe o que é autismo? Isso é muito maravilhoso, isso é muito importante, né? Para as famílias, para o paciente. Então, assim, parabéns à Nobre por isso, né, traz uma contribuição para a sociedade extremamente importante e uma representatividade. Que legal, Rubens, fico feliz. É verdade, Camila. Na realidade, quem inspirou o Nael verdadeiramente é o filhinho do Rubens, nosso Ai, que colaborador. legal, velho. Sim, na verdade, foi assim que eu fiquei tendo acesso a esse universo. Oh, que É coisa verdade. linda. E Muito também bacana. agradeço a sua menção a gente e também faço aqui o convite e a indicação do Espaço Transforma para todo o pessoal aqui de Fortaleza, principalmente. Gente, é maravilhoso. Eu já fui lá, posso falar com propriedade, porque já fui lá. Verdade, Você já me viu a muito bem correria. acolhido, muito bem acolhidos, não só pela Camila, mas por toda a equipe. É verdade, a Manu também, toda a equipe área, todo mundo. Pois muitíssimo obrigada, viu, Michele? Até a próxima. Obrigada, gente. Uma boa tarde para todos e a gente se encontra na próxima, se Deus quiser. Boa tarde.